Boa noite, gente. O pessoal começou a entrar aí. 8 horas. Tô terminando só uma luzinha aí pra galera. Terminando de ajeitar aqui o computador. E hoje noite de Flamengo e Botafogo, hein? Teve uma galera aqui que fica perguntando, né? Pô, vai fazer a live no dia do jogo? São os flamenguistas. Eu, como sou flamenguista, resolvi me caracterizar aqui hoje, ó. Vermelho e preto, pra gente tratar aqui essa noite da nossa live. Tá bom? Quem tiver Flamengo... Oi, Bruna! Priscila tá aí também. Minha Mames também. Minha colérica paraibana tá aqui hoje acompanhando a gente. Nossa, hoje tem marido também. Ah, que coisa boa! Eu andei conversando com algumas de vocês, né, que estavam pensando, como é que eu converso com o marido, como é que eu faço ele entender isso? Eu falei, bota ele para estudar também, né? Bota o marido para acompanhar a gente, porque uma vez que a gente entende bem da questão dos temperamentos, a gente consegue fazer as melhores escolhas, né, que eu tenho comentado com vocês. E eu não sei se vocês já perceberam, né, eu tô montando um caminho aqui com vocês de estudo mesmo, né? Um caminho de aperfeiçoamento. Não adianta a gente pensar em ficar dando, né, dicas e dicas e dicas, porque depois como é que vocês vão fazer? O dia que não tiver uma pessoa para dar uma dica, né, vai ficar naquela dependência das dicas. Então, o nosso intuito, o meu intuito aqui com vocês é montar de fato um grupo de estudos, um grupo de... Aqui tá caindo, gente, pelo amor de Deus. Um grupo de reflexão. Fazer com que vocês entendam, que vocês mergulhem nesse tema, para que vocês aprendam a pensar, para que vocês aprendam a conhecer os filhos de vocês, para que vocês possam fazer as escolhas durante esse processo de educação, para que vocês tomem a decisão. Né? Muitas vezes eu tenho recebido aqui muitas perguntas no direct, ou às vezes as perguntas na caixinha mesmo, né? E às vezes é complicado eu dar uma opinião, eu dar uma orientação. Por quê? Porque eu não conheço aquela circunstância exata pela qual você está passando. Eu tenho um recorte muito pequeno. Né? Então quem conhece são vocês, quem conhece os filhos de vocês são vocês, quem entende toda a circunstância são vocês. Então a minha ideia é formar vocês, é fazer com que vocês acompanhem. E uma formação, gente, não é do dia para a noite, né? A gente precisa ir mergulhando naquilo, e pensando e repensando, trocando ideias. E tem horas, né, eu já respondi isso muito para algumas aqui. Tem horas que o insight vem, né, tem horas que o insight vem, mas pro insight vir, a gente tem que estar com aquilo tudo na cabeça, né, fresquinho, pensando. E aí, já estamos aqui com 5 minutos de introdução, de enrolação. Vamos tentar ir hoje direto para o nosso assunto, né? A gente na live 1 eu fiz uma apresentação geral de como a gente localizava os temperamentos nos quadrantes, o que significava cada um daqueles quadrantes, as características, né, de umidade e secura, quente e frio, qual era essa relação, como é que a gente localizava os temperamentos ali, né? Na segunda live eu conversei com vocês falando das boas qualidades e das más qualidades de cada temperamento. Não existe um temperamento melhor do que o outro. Cada um tem os seus pontos positivos e os seus pontos negativos, não é? E falei um pouquinho de algumas características mais salientes de cada temperamento na infância. Muito bem. A minha ideia hoje, né, é a gente conversar um pouquinho sobre algumas estratégias que a gente pode utilizar para educar cada um dos temperamentos. E Adriano, então acabou, né? Você já vai dar as estratégias?
Não, hoje eu vou dar as estratégias para que vocês tentem passar a semana aí refletindo em cima dessas estratégias, pensando nessas estratégias. Por quê? Porque na próxima live, ou nas próximas, eu vou querer falar especificamente da relação entre os temperamentos de pais e filhos. Porque isso também é um outro ponto importante, tá bem? Mas por enquanto, né, como eu quero que vocês tentem praticar um pouco ao longo da semana, eu vou soltar essas estratégias hoje aqui para vocês, tá bem? Então vamos começar. Vocês podem pegar aí um papel e caneta para anotar, tá? Muito bem. Vamos começar pelos coléricos. Nosso temperamento de fogo. Como é que a gente educa uma criança colérica? Lembra que eu já comentei, né? Quem tem filhos coléricos aí já tem que estar logo com isso na cabeça. Essa característica de quê? De expansão, mais de secura. Aquela criança que estrutura, que tem uma energia muito grande, uma força de vontade muito grande. É uma criança que consegue colocar metas, ela quer conquistar, ela quer provar o valor dela, a capacidade dela, porque ela tem de fato isso. E ela quer mandar. Não importa a idade. Tem mães aqui que às vezes me perguntam: Adriana, minha filha tem 2 anos e eu já estou vendo características de colérica nela, é isso mesmo? É. O colérico típico, às vezes com 1 ano e meio você já viu, nossa, é um colérico, já quer mandar com 1 ano e meio, né? E então esse colérico que tem essa força toda, ele quer mandar. E como é que você vai disputar um mando com uma criança de 2, 3, 4, 5 anos? Não dá para você disputar com ele. Porque toda vez que você tentar disputar com ele, ele não vai ceder. Ele vai vir ao seu encontro, né? Ele vai querer revidar aquele processo, ele vai querer medir forças com você. Então eu costumo responder aqui nos nossos stories o quê? Usa a força dele e não a sua. Usa a força dele. Mas como, Adriana? Como é que eu vou usar a força dele? Vamos lá. A força dele é direcionada para quê? Para fazer, para atuar, para conquistar. Então, ao invés de você dar uma ordem direta para ele, olha, faça isso, você tem que chegar e usar uma estratégia para quê? Para fazer com que ele queira fazer aquilo. Você vai dar uma ideia, você vai pedir a opinião dele, para que ele acredite que foi ele que tomou a decisão de fazer aquilo, né? Por um acaso o quarto do colérico hoje está bagunçado, está uma zona, né? Colérico, vai arrumar o quarto. Não vai, cara. Não é assim. Minha filha, caramba, eu tô vendo aqui que o seu quarto está bagunçado, né? Nossa, seria tão bom que ele fosse arrumado. Pena que eu não tô com muito tempo aqui para arrumar. Nossa, mas se eu tivesse alguém aqui para me ajudar, poxa, você vai e pede. Ele tem que você tá pedindo ali uma ajuda para ele. Não, pode deixar que eu já faço isso, né? E aí você vai e elogia. O colérico, ele vai funcionar, né, na base do elogio e não na base da repreensão. Mesmo que ele faça uma coisa errada. Aí, Adriana, não dá. Não dá para elogiar quando a criança faz uma coisa errada. Dá para elogiar. Você não vai elogiar o erro. Você vai elogiar a capacidade dele de ter feito aquilo, né? Ele fez uma zona ferrada na casa, né? Destruiu tudo, quebrou tudo. Meu filho, quanta energia que você tem. Isso é demais, cara. Eu nunca vi tanta energia. Agora, vamos lá, será que você concorda comigo, filho, que colocar essa energia toda para quebrar a casa, cara, eu acho que isso não é legal. Se você tivesse usado essa sua energia para me ajudar a arrumar a varanda, nossa, como eu teria ficado feliz, como teria sido bom, né? Então você tira o foco da coisa errada que ele fez e apresenta sempre a melhor coisa que ele poderia ter feito. É assim que a gente corrige um colérico. Nunca
dizendo, acusando, falando que aquilo que ele fez está errado, que ele não pode fazer, que não é assim que se faz, né? A gente aborda a correção de um colérico elogiando a capacidade dele ter feito aquilo, porque ele tem uma capacidade, uma inteligência, uma energia, né? Mas se ele tivesse direcionado essa capacidade, essa energia para aquilo outro, teria um resultado 1000 vezes melhor. Então, o colérico ele vai perseguir o resultado positivo, tá certo? Ele vai perseguir uma conquista. Então, quando ele vê, putz, eu quebrei realmente a casa inteira, o que eu conquistei com isso? Não conquistei nada, né? Minha mãe aqui, eu tô vendo que minha mãe nem... Mas se eu arrumar a varanda, né, e aí depois que de fato ele conseguir arrumar a varanda, você vai, tá vendo, cara? Não falei com você? Você é muito bom mesmo, né? Cara, eu sabia. A fulana pediu outro dia para ela arrumar, ela não conseguiu arrumar como você arruma. E com certeza ele vai conseguir arrumar bem, né? Ainda mais se o arrumar a varanda é de fato algo necessário para casa, né? Porque não adianta inventar, né, ter uma varanda toda arrumadinha e pedir para ele arrumar, ele vai ver que você está enganando ele, né? Então isso, a gente trabalha com o colérico sempre elogiando a capacidade dele. Se ele erra, a gente elogia a capacidade e aponta para o que ele poderia ter feito melhor, né? Ele vai nessa direção, sem a repreensão, né? Um castigo para um colérico deve estar sempre ligado, né? Uma consequência, melhor dizendo, né? Uma consequência para o colérico tem que estar sempre ligado a uma ação. O colérico é de ação. Prende o colérico no quarto. Vai lá, agora está de castigo, vai ficar no quarto. Vai funcionar não. Ele vai ficar lá, aborrecido, chateado, caçando alguma coisa para fazer e vai fazer besteira. Ele não vai parar para ficar refletindo, pensando, nada disso. Então, não funciona. Consequência... Então, vocês vão pensar na característica dos filhos de vocês, na idade dos filhos de vocês e pensar, então pronto, né? Que consequências eu posso organizar aqui para o meu filho colérico de ação que ele vai ter que fazer? Então, no caso desse, além dele ter já quebrado a casa inteira porque resolveu jogar futebol dentro de casa, né? A consequência vai ser o quê? Arrumar aquilo tudo, né? Então, vai arrumar, vamos embora, vai colar os caquinhos, botar o caquinho para fora, vai... Então, a consequência para o colérico sempre voltada à ação, ok? Muito bem. Uma outra coisa porque a gente pode trabalhar com colérico, né? Que a gente pode não, que a gente deve trabalhar com colérico. Porque na medida em que a gente elogia, ele vai funcionar à base desses elogios e isso vai enchendo um pouco, vai inflando um pouco essa autoestima, esse ego do colérico, né? Orgulho, já vai crescendo um pequenino orgulhoso, ok? Então o que a gente tem que trabalhar ao mesmo tempo? A gente precisa ajudar o colérico a ser humilde, né? Então, em alguns momentos é menos. Não é no momento da repreensão. Não é no momento que eu quero dar uma orientação específica para ele. Aí não adianta eu querer chamá-lo para uma realidade de humildade. Não. No momento leve do dia a dia, de uma conversa, durante uma brincadeira, né? Ah, eu sou demais. Calma, meu filho, você é muito bom. Mas olha, você ainda precisa melhorar nisso. Não, realmente, você é muito bom. Mas sabe que ontem eu vi que você poderia ter sido melhor nesse sentido? Né? Então, aos poucos no dia a dia, trazer essa questão da humildade. Calma, não é tanto assim, tá bem? E outro aspecto da humildade é ensiná-lo também a não humilhar ninguém. Então, se ele está ali no meio dos irmãos, porque eu sou melhor, porque eu que faço, eu que tenho as melhores notas, e você é um fraco. Não. Isso a gente não pode admitir. Mas, meu filho, você tem as suas capacidades, você tem os seus dons. Os seus irmãos têm outros dons, têm outras capacidades. Então, menos.
Então, trabalhar aí no dia a dia essa humildade, né? Não humilhar ninguém e ajudá-lo também, que é algo muito importante para a maturidade desse colérico, ele se compadecer dos fracos, né? Mostrar para ele que existe fraqueza e que os fracos precisam de ajuda. Então, à medida que eles crescem, né, você fazer visitas, por exemplo, a um orfanato com colérico é algo extremamente educativo para ele. Ele precisa ter essa noção que existem pessoas que são necessitadas, que têm fraquezas e que ele pode contribuir com isso, que ele pode dirigir um olhar de ajuda para o outro. Isso é muito importante. Então, no dia a dia também, estimular muito o seu colérico a ajudar o outro, a ajudar o irmãozinho. Ah, vem cá, vou fazer umas compras, me ajuda aqui, carrega isso aqui. Ó, a mamãe tá arrumando o armário. Vem cá, você que é super organizado, que tem altas ideias de arrumação, ajuda a mamãe aqui, né? Então, sempre, colérico é o quê? Ação, elogiando as capacidades dele, né? E colocando ele a serviço do outro. E isso vai deixar esse colérico num ponto maravilhoso. Outros detalhes aqui importantes para o colérico, né? Não é porque o cara é bom, não é porque o cara tem uma força de vontade lá bacana, né? Não é porque esse cara já consegue se propor metas altas que a gente também não vai ficar aqui sentado só olhando e admirando o nosso colérico. Não. O colérico, gente, ele precisa ser exigido. Ele funciona à base de exigência, de perceber que os pais têm altas expectativas para ele, tá? Não fica achando que, eu vou oprimir o meu filho, ele já é um cara que se cobra muito nas notas, ele quer só tirar, né, 9, 10, ele tira um 8, ele tá com a nota maravilhosa. Pode cobrar o 10 dele. Ele não vai se sentir mal por isso. Pelo contrário, como o colérico tem noção da capacidade dele, quando a gente exige, o que ele entende? Nossa, como minha mãe me entende. Como minha mãe sabe que eu sou bom. Como minha mãe sabe que eu tenho essa capacidade de tirar 10. E eu vou tirar 10. Tá certo? Lógico que cada um vai entendendo o seu filho, vai percebendo ali, mas não tenham medo de oprimir um colérico. Pelo contrário, o colérico ele tem que estar sempre com isso, com metas a serem atingidas, né? Questões para resolver na vida. Por quê? Gente, aprende uma coisa, colérico à toa é confusão dentro de casa. Ele vai implicar com o irmão, ele vai quebrar alguma coisa dentro de casa, ele vai futucar alguma coisa, vai destruir, vai arrumar tumulto. Colérico precisa estar constantemente ocupado, constantemente exigido, nesse bom sentido de conquistar metas altas, tá certo? Então não pode estar à toa. Mas tadinho, ele já fez todo o dever de casa dele. Ok, dá um livro para ler. Não deixa o moleque solto dentro de casa à toa. Não acha que você vai oprimi-lo assim, não. Dá mais, lógico, mas com tranquilidade, né? A gente vai exigir, a gente vai propor, a gente vai cobrar com tranquilidade. Não é querer cobrar do colérico com um cinto na mão. Agora vai ter que fazer. Não, né? Se a gente propõe de uma forma tranquila, o cara vai, né? Por isso, porque o colérico ele tem essa necessidade de se sentir útil, de se sentir valorizado. Então, se a gente dá tarefa para ele está vendo, poxa, como eu sou útil, né? Mamãe está querendo que eu tire 10, que eu seja o primeiro da turma, né? Então, nossa, olha como a mamãe me valoriza, como a mamãe reconhece a minha maravilha, né? Então, isso, à medida que eles vão crescendo, eles precisam ter ali uma percepção de que eles são os sublíderes da casa, tá? Ele vai ver em você, mãe e pai, a autoridade, o líder mor, mas ele precisa se sentir o sublíder. Se ele se sente o sublíder, ele não vai de encontro ao líder.
Ele obedece, ele acata. Mas desde que ele seja quem? O sublíder. Tá? Então, não é ruim a gente destacar para um colérico questões de serviço, né, para ajudar os irmãos. Né? Meu filho, olha só, hoje você está encarregado aqui de ajudar o seu irmãozinho no banho. Ajuda lá ele a arrumar o quarto dele. Vai lá, dá uma força lá pro seu irmão. Sei que você consegue. Né? Ocupa. Os coléricos, desde muito pequenininhos, quando a gente dá essas funções para eles, eles assumem e assumem de uma forma muito tranquila e muito bem. E sem, não, vai oprimir o irmão. Uma mania de achar que tudo oprime, gente. Vamos parar com isso. O colérico não vai oprimir irmão nenhum. Tá? Se você vai trabalhando a questão do serviço com ele, ele vai se sentir bem, ele vai se sentir feliz e vai fazer bem para o irmão. Vai proteger o irmão, vai cuidar do irmão. Se o colérico é caçula, cara, bota ele para ajudar o irmão em alguma coisa. Ele mesmo sendo mais novo, ele vai ter alguma capacidade ali, né, de ajudar os mais velhos. Tá? Então ele tem que sentir, dá uma função para ele dentro de casa em que é ele que vai mandar naquilo. Tá? Mas ele vai ter que prestar contas a você. Olha, meu filho, você vai fazer isso, mas depois você me diz como é que foi. Para a mamãe aprovar ou não aprovar, corrigir, melhorar. Então ele tem que sentir que ele está ali, né? Ele está ali mandando junto com você. Né? E quando você mais ou menos piscou o olho, você vê que ele está querendo cada vez mais, ele quer assumir, ele quer virar o pai da casa, ele quer virar a mãe da casa. E aí cabe a gente com tranquilidade, opa, pera lá, a mãe sou eu. Né? Você está aqui me ajudando enquanto irmão mais velho, ou está ajudando seus irmãos mesmo enquanto irmão mais novo, mas quem manda aqui sou eu. E ele vai numa boa, Se ele percebe que você, né, permite que ele mande ali em algumas coisinhas. Então você vai ter o seu coleriquinho na mão, compartilha um pouquinho dessa autoridade com ele, que você vai ver que ele vai na boa, né, atrás de você. Colérico é uma das coisas que mais tem. Colérico e sanguíneo, gente, é o que eu mais falo. Porque para essa idade na infância, são os que têm umas características, né, mais características, né, mais questões aí que precisam de ajuste. Então vamos lá. Então, esse tópico que eu já falei, a questão do castigo, né? Não convém nunca corrigir, né, um colérico na frente de outras pessoas. Evite isso ao máximo, né? Porque da mesma forma que o colérico se engrandece, se enche ali com elogio, na hora de uma correção ele se sente muito humilhado, né? Então, se isso acontece na frente de outras pessoas, ele vai se sentir ainda mais humilhado. Então, segura o seu ímpeto de correção naquela hora. Se tem gente por perto, se não dá para chamar ele no cantinho e falar baixinho com ele, não faça isso naquele momento, né? Procura evitar isso com eles. Tá? Uma outra coisa que o colérico gosta muito e que também ajuda muito a ter papo com ele são as histórias dos heróis, né? O colérico sonha em ser um grande herói. O colérico quer ser um grande conquistador, um grande transformador do mundo, um grande salvador da pátria. O colérico quer salvar o mundo e vai se rasgar inteiro para salvar o mundo à medida que ele cresce, né? Então, você trazer exemplos de pessoas, né, de heróis verdadeiros, né, que conquistaram o mundo no bom sentido, que fizeram coisas boas para o mundo, santos, né, que tiveram atitudes heróicas. Isso é muito bom para você trabalhar o imaginário dele, né, e gerar oportunidades de conversa ali com ele para você poder melhor orientá-lo. Ele vai ficar vidrado nessa história, né? Então vai abrir um canal ali sensacional, tá bem? Muito bem. Então essas foram as dicas aqui para os nossos coleriquinhos. Vamos falar agora. Eu vou pular o sanguíneo, deixar o sanguíneo para depois, senão eu vou falar muito também. Vamos falar um pouquinho dos melancólicos, tá? Tem uma mãe colérica que falou que está preocupada com o filho melancólico. Então vamos ouvir aqui
o melancólico agora e sabendo que nas próximas lives a gente vai falar, eu vou falar especificamente dessas relações. Como é que a gente adapta, né, essas estratégias dependendo do temperamento dos pais. Porque às vezes um pai trabalhar isso com um colérico, um pai que também é colérico, né, pode ser um pouquinho mais difícil. Né? Então aí eu vou depois ver isso com calma. Né? Mas agora eu quero que vocês passem a semana pensando nessas dicas, ok? Então vamos lá, melancólicos. O que o melancólico precisa? O que uma criança melancólica precisa acima de tudo? Sabe o quê? Rotina. Rotina. Ai, só isso que o meu filho melancólico precisa? Não, não é só isso, ele precisa de muita coisa. Mas a rotina, ela vai ser a base de toda a sua ação com o seu filho, tá bem? O melancólico, vamos lembrar? O melancólico é aquele que estrutura, né? É aquele que estrutura. Então, ele dentro de algo estruturado, ele se sente o quê? Seguro, confortável, tranquilo. Ele não precisa ficar ali se preocupando, arrancando os cabelos. Então, vamos lá, vamos verificar. Pais de melancólicos, como é que está a rotina na minha casa? Né? Tá bem estruturada uma rotina de horários, de atividades. Isso é muito importante para a gente começar com os nossos melancólicos. Muito bem. Outra coisa que o melancólico precisa demais, porque ele tem um filtro muito grande nesse sentido, que é o sentido do afeto. O melancólico, ele tem uma borda larga. Para esse afeto conseguir chegar de verdade no coração dele, tem que vir em forma de enxurrada. Afetinho, pouquinho para o melancólico, não chega. Fica tudo retido no filtro. Ai, Adriana, mas eu já estou dando beijinho no meu filho, eu acho que eu dou demais. Se você acha que dá demais, multiplica por 10. Multiplica por 10. Ai, Adriana, mas sabe o que eu percebo? Eu vou dar beijinho nele, eu vou fazer um carinho, mas ele nem liga. Você que pensa, ele não consegue demonstrar aquilo. Mas aquilo vai entrar e ele vai dar uma estrutura de afeto para esse carinho todo que ele tá recebendo, tá bem? Então, por mais que você ache que você já exagera no afeto com o seu melancólico, triplica a aposta, tá? Mais atenção, mais carinhos espontâneos, né? Beijinhos, principalmente, sabe que horas? Hora de dormir. Os melancólicos, eles precisam muito desse afago, desse contato pele com pele na hora de dormir, cheirinho no pescoço, massagem, cafuné. Você que descobre aí como é o seu filho. Mas esse contato físico, esse eu te amo, eu senti saudades, você é lindo, que fofo que você é. Ele precisa. Ai, Adriana, mas ele não corresponde, ele não fala nada. Não importa, não é pra você, é pra ele. Tá bem? Outra coisa importante com um melancólico. O melancólico, ele tem um senso de justiça elevadíssimo. Então, a gente tem que procurar, tá, ser o mais justo possível. O mais justo possível. Uma injustiça cometida com um melancólico vai ficar armazenada, guardada, sofrida, mastigada ali durante séculos. Tá certo? Então, muitas vezes, enquanto pais, né, a gente erra, principalmente em disputa de filhos, né, em disputa entre os irmãos, a gente vai lá, mete todo mundo no mesmo balaio. Não, mas eu não fiz nada, não quero nem saber. Aqui em casa, que tem 4, geralmente é assim. Não, cara, mas eu não tava nem no meio, mãe, eu tava no quarto, não quero nem saber. Um fez, todo mundo paga, vai todo mundo pro quarto. Mas por quê? Eu não tenho nenhum melancólico aqui, tá certo? Então, eu posso fazer isso. Mas se eu tivesse um melancólico, eu não posso agir dessa forma. Eu tenho que ver, realmente, ele estava nessa parada? Não estava. Ele não tinha nada a ver com a história. Então, vamos embora. Os 3 vão pro quarto. O melancólico fica. Porque com ele eu preciso ser muito justa. Tá bom? Por quê? Porque uma justiça com ele eu posso, de fato, desorganizar essa cabecinha e esse coraçãozinho dele. Tá bem?
O melancólico, gente, apesar de demonstrar aí, isso serve para adulto também, tá, gente? Tudo isso que eu tô falando para criança, né, a gente vai extrapolando pra gente enquanto adulto, pro marido ou pra mulher, tá? Então, onde é que eu tava? Apesar dele demonstrar uma certa frieza, oi, Nê, seja bem-vinda! Então, apesar dele demonstrar ali um aspecto de frieza, de não corresponder, o melancólico, ele gosta de conversa. Ele gosta. Então, ele não se expande na conversa como o sanguíneo, ele não vai te envolver na conversa como é uma conversa com o sanguíneo, mas ele precisa de uma conversa, mesmo que seja só para ele ouvir, tá? Esse canal dele ouvir, ele precisa disso. Então, bate um papo, puxa um assunto, ele vai responder um sim, um não, um talvez, um não sei, mas você não desiste. Você tá ali. E se você é mãe sanguínea, né, aproveita. Você não quer falar? Aproveita. Pega o ouvidinho do seu filhinho melancólico e fala bastante ali com ele, conversa bastante com ele, tá? Entendendo que, né, muitas vezes alguns pais me perguntam, Adriana, mas eu não vou gerar uma dependência no meu filho? Porque tudo eu fico ali abraçando, né, beijando, essa conversinha, eu não vou criar um filho dependente da minha pessoa? Não, isso não causa dependência. Agora, isso é diferente, gente, daquele mau mimo, né, de ficar fazendo todas as vontades da criança. Não, ele é melancólico, eu tenho que ser boazinha com ele, então vou fazer todas as vontadezinhas dele. Não é isso. Eu acho que vocês conseguem, né, perceber a diferença entre ser carinhosa, dar atenção, conversar e mimar pro mal uma criança, tá? Agora, o colérico, o melancólico, né, ele precisa sentir confiança nele mesmo. Ele tem uma dificuldade ali em acessar a sua autoestima. Então nós temos que ser esse reflexo de que, olha, não, você consegue. Não, eu não tô querendo. Não, consegue. Vai lá. Você consegue. Você quer uma ajuda? Você quer um apoio? Então é sempre a gente colocando essa criança melancólica para cima. Não, você pode. Você tem capacidade, sim. Se você precisar, eu vou te ajudar. Mas e se eu errar? Não tem problema. É errando que se aprende. Né? Você vai tentar nessa, na próxima você vai conseguir. Comigo, para mim também é difícil. Né? Então sempre animar o seu melancólico. Né? Trazer muita esperança e muito otimismo. O melancólico, ele pequenininho, ele ainda não aparenta isso muito, mas à medida que ele vai crescendo, né? Isso aqui não vai dar certo. Para que eu vou participar disso se eu não vou conseguir, né? Não pode. A gente não pode alimentar isso, né? Porque às vezes o que acontece? A gente vê, né? Aquela criaturinha, ele é tão doce, ele é tão tranquilo, passa uma impressão de fragilidade. E aí a gente vai tender o quê? A proteger realmente. Tadinho, realmente melhor você não ir, não. Fica aqui com a mamãe, que é melhor pra você. Não, vai! Enfrenta! Não tem medo! Você pode, você consegue! Né? Então trazer esse encorajamento e um otimismo. Mostrar sempre o lado bom das coisas pro melancólico. Ele vai ter uma tendência natural de achar que o mundo não tá legal. Né? De ver as coisas mais complicadas. E a gente é nosso papel descomplicar para os nossos filhos melancólicos, tá? Procurar sempre dar muitos exemplos para o melancólico de bondade. Assim como os coléricos, a gente vai trazer o exemplo dos heróis, das grandes vitórias, dos grandes desafios. Para os melancólicos, a gente tem que trabalhar histórias que façam referências à bondade, né? De como as pessoas são boas, de como o mundo é bom, de como as coisas são boas nessa vida. Ele precisa dessa sobrecarga de bondade, tá?
Porque quando a gente vê um melancólico adulto, né, muito introspectivo, muito fechado, que não se abre ao outro, né? Por quê? Porque essa infância dele, ele foi cultivando, né, um pouco esse pessimismo, esse olhar pesado de que as coisas são ruins, de que o mundo é difícil. Não, vamos levantar as nossas crianças, né? Elas, nesse sentido, se elas forem bem educadas, ó, a Rosane está falando ali que ela é uma melancólica, mas que ela não é pessimista. Então, certamente, os seus pais souberam dar altas doses de otimismo para você, né? Trabalharam aí a questão da bondade, da beleza do mundo em altas doses. Então, essa é uma forma que a gente precisa, que a gente pode utilizar para vacinar os nossos melancólicozinhos, tá? E para aqueles que têm algum tipo de fé, né, é muito importante a gente traçar um paralelo, né, da bondade nesse mundo com a bondade de Deus. Como Deus é bom, como as coisas nesse mundo, como tudo nesse mundo concorre para o bem. Por quê? Porque Deus nos ama, porque Deus te ama, meu filho. E Ele fez esse mundo lindo e maravilhoso para você, né? É lógico que isso, para quem tem fé, é importante que a gente fale para todos os nossos filhos, né? Mas sabendo que para um filho melancólico isso é uma vacina para ele, tá? Uma vacina de otimismo, de bondade, vai fortalecer ele bastante, tá bem? Ai, gente, 8h37, até beber água, cansei hoje, falei demais. Será que vai dar tempo de falar do sanguíneo, gente? Deixei vocês esperando. Vamos lá, vamos tentar. Vamos falar primeiro aqui do fleumático, tá? Porque acabou, se ficar muito apertado, o que a gente faz? Eu tento terminar o sanguíneo com calma amanhã, tá? E aquilo que eu já falei, conversei com vocês. Eu tenho deixado as lives todas gravadas. Quem não fez a inscrição ainda, né? Lá na minha bio tem o linkzinho para você fazer a inscrição. Eu vou ficar com seu e-mail. E vou sempre disparar por e-mail os links das lives e o link do material. Que eu prometi um material escrito para vocês. Não esqueci. Vou tentar colocar ainda essa semana, tá? A semana tem sido pesada. Mas vamos lá, vamos reclamar não. Fleumáticos. Educando. Fleumático, gente, vamos lembrar. O que é o fleumático? Fleumático é a água. Ludmilla tá aí. Tem uma filhinha fleumática, tá passando uns desafios grandes, então vamos lá. Fleumático é água. O que acontece com a água? A água se espalha, gente. A água, se ela não estiver dentro de um recipiente, tá? A gente não tem água. Bota água na mão, vai escorrer, vai escapar da nossa mão, tá? Então o que a água precisa? Aqui, ó. O que a água precisa? Para ela ter uma função bacana, pra gente poder, né, para ela ficar calminha, para ela fazer o que a gente quer. Ela precisa de um recipiente. Se ela tá num recipiente bacana, eu pauso esse recipiente aqui, dou 2 segundos, a água parou. Tá calma, tá tranquila. Uma água dentro de um bom recipiente, o que eu faço? Eu levo ela, olha aqui, ó, olha para onde que eu tô levando a água. Para o lugar que eu quero. Gente, educar fleumático, vamos pensar nisso? É isso aqui, ó. Eu levo para onde eu quero. Eu faço o que eu quero com o meu fleumático. Mas o que importa aqui? O copo. Que recipiente é esse no qual está o meu fleumático? Eu tenho que ter um copo. Ou seja, eu tenho que ter uma rotina. Eu tenho que ter uma casa estruturada. Eu tenho que ter uma casa organizada. Eu tenho que ter pais tranquilos. Eu tenho que ter pais serenos. Eu tenho que ter pais organizados. Então repara, gente. Para a gente educar fleumático, a gente tem que se educar. Então, antes de pensar, tá, em educar os nossos fleumáticos, a gente vai primeiro, a gente vai atuar neles também.
Mas não adianta a gente atuar num fleumático, usar estratégias no fleumático, se a minha casa está sem rotina, se cada dia ele dorme numa hora, acorda numa hora, se de manhã faz uma coisa, no outro dia na manhã faz outra coisa, no outro dia faz outra coisa, se de tarde vai para um lugar, no outro dia vai para outro lugar, depois vai para casa da avó, depois volta, depois... Não adianta, eu vou aplicar estratégias ali, mas o meu copo, cada dia é como se fosse assim, cada dia um copo diferente. Pensa, é como se eu pegasse a água, passei para um copo, passei para o outro, passei para o outro. Como é que essa água fica? Agitada, agitada. O fleumático precisa de um copo único, uma estrutura única, certa, organizada. Então, primeira tarefa nossa, pais de filhos fleumáticos, organizem a rotina da casa. Organizem a arrumação da casa. Isso eu já coloquei nos nossos stories também, né? Uma casa desorganizada, onde as coisas não são, cada hora está num lugar diferente, né? Está em obra a casa, tem uma bagunça na casa. Isso desestabiliza o fleumático, tá? Desestabiliza. Ele precisa ordem temporal, ordem de rotina e ordem material na casinha dele. Principalmente no quarto dele, principalmente no material de estudo dele. Precisa estar muito organizado, estojo organizado, bancada organizada. Ok? Então, muito bem. O fleumático é uma criança que dá pra gente repreender. A gente pode chamar a atenção dele, mostrar, olha meu filho, eu fiquei, né, eu tô chateada com esse seu comportamento, eu tô aborrecida com isso. E repreender com carinho. A gente consegue, o fleumático ele consegue ouvir uma repreensão, tá? Carinhosa, tranquila e corresponder e se ajustar. Por quê? Olha lá, lembra? É o contorno, sou eu que estou dando contorno. Se eu repreendo um fleumático na base da pancada, vem cá, senta aqui, faz isso, papapá. Como é que ele te responde? Da mesma forma. Esse agito, essa carga de agito, essa energia que você, né, que você é o copo, que você está transmitindo para ele é a água. O que ele vai ser? Agito, agito. Então, é para repreender? É para repreender. Com calma, com serenidade, com um olho no olho. Você pode fazer uma cara, né, um pouco mais dura, um semblante mais fechado, uma outra impostação de voz, mais serena. Serena. Molda o seu fleumático. Ele vai refletir você. Tá certo? Então não adianta a gente querer partir para cima deles. Não vai partir para cima. Corrige com tranquilidade, com calma, tá? Isso, paciência. Por quê? Porque os fleumáticos, eles são lentinhos. Eles têm esse detalhezinho que para algumas pessoas isso é defeito, para outras não. Né? Eles são lentinhos, então a gente tem que ter um pouquinho de paciência para a gente poder ajudá-los. Enquanto eles são pequenininhos, né, eles têm uma característica aí que se assemelha um pouco à questão do sanguíneo, né, nesse aspecto da umidade, que ele precisa de uma ordenação temporal naquilo que ele está fazendo, né? Um pouco menos do que o sanguíneo, mas também precisa. Então vamos lá, eu quero que ele estude. Então, organiza as etapas do estudo, né, meu filho? Olha só, primeiro, tá vendo? Sua bancada já tá toda arrumadinha, tudo bonitinho. Vai lá, pega a sua agenda, dá uma olhada no dever. Depois que você viu descobriu, concretizou qual é o dever, aí você vai pegar o livro daquele dever, o caderno daquele dever. Aí você vai fazer aquele dever. Aí você vai voltar para a sua agenda. Tem outro dever? Então você pega o livro do outro dever, né? Então, por etapas e na tranquilidade, né? Cobrando, dando as etapas, mostrando para ele, ele vai corresponder, mas ele corresponde devagar, gente. Ó, quem não percebeu ainda, eles são lentinhos. Então,
uma desgraça de uma mãe sanguínea ou de uma mãe colérica. O que quer que faça agora? E tem que fazer. Calma, ele está fazendo. Não está fazendo? Calma. Ele precisa ter uma rotação um pouquinho mais devagar. Calma. Você está fazendo? Calma. Calma. Vai chegar lá. Se a gente agita... Lembra, água. O recipiente agitou. Eu agitei enquanto mãe. Pobrezinho vai agitar. Vai dar ruim. Tá? Então, quem tem fé, reza nessa hora um pouquinho. Sai de perto. Depois volta. E continua na paciência. Né? Ele vai chegar lá. A nossa paciência, ele vai chegar lá. Tá bem? Então, isso. Dos fleumáticos... Era isso que eu precisava, em princípio, falar para vocês. Sanguíneos do meu Brasil, vamos lá, né? São as mães que mais me perguntam, as mães que mais reclamam, né? E eu entendo essa dor de vocês, porque vocês não sabem o que é ter 3 sanguíneos dentro de uma mesma casa. Eu tenho. Então, vamos lá, tentar ajudar vocês aí nesse sentido, né? Gente, olha só, o sanguíneo, ele é ar, né? O sanguíneo é ar. O que o ar faz? O ar se movimenta, né? O ar vai para lá, vai para cá, o ar sopra, né? O ar... Então, com o sanguíneo, a gente basta, né, ajudar o sanguíneo com os soprinhos. O sanguíneo é uma criança que ele se envolve bem com histórias, com ambientes lúdicos. Você quer trazer o sanguíneo para que ele faça alguma coisa para você? Crie uma história, crie um ambiente, crie um mistério, crie uma ludicidade, né? Tá querendo que ele, sei lá, vamos pegar os piores exemplos, né? Eu faço um dever de casa, né? Senta para fazer o dever. Menino, nem te conto o que eu vi hoje. O que foi, mãe? Não te conto. Aconteceu uma coisa tão maneira comigo. Aí você já traz ele pra você. Aí ele já fica, puta, o que isso aconteceu com a minha mãe? Aí começa a inventar umas histórias mirabolantes. Pode inventar mesmo, inventa uma história mirabolante. Não, porque aí, vem cá, acompanha aqui comigo. Aí você não sabe o que eu fiz, o que aconteceu e tal. Aí você não sabe, cara, de repente apareceu uma mochila. Aí você pega a mochila dele. E aí daquela mochila saiu um estojo alado. O estojo tinha asas. E o estojo pousou em cima da mesa. E adivinha o que aconteceu? O estojo falou: Fulaninho, vamos fazer o dever de casa. Virou uma brincadeira, cara. Você conduziu ele até o quarto. Ele não estava com o menor saco para fazer aquele dever. Ele estava querendo fazer outra coisa. Estava disperso ali. E você trouxe ele sem brigar, sem conflito, sem nada, na brincadeira. E aí quando acabar a brincadeirinha, agora filho, vamos lá, sério. 10 minutos de atividade. Não precisa fazer mais do que isso. Tá bom, filho? Mas sabe o que eu quero seu? Um compromisso agora? Eu quero que esses 10 minutos, são só 10 minutos que eu tô pedindo pra você, mas que você faça com compromisso. Fazer isso bem feito, com capricho. Bota atenção. Quando passar os 10 minutos eu volto aqui para ver como é que você fez, tá? Então não dá para colocar, né, um universo de 500 exercícios de 2 horas de estudo, né, para o sanguíneo. Ele vai rechaçar isso, ele entra em desespero, ele trava, aí que ele vai buscar. Agora, se você chega e fala, né, não, 10 minutos, Adriana, mas o dever vai levar 1 hora. Minha filha, começa aos poucos. Você tem um sanguíneo. Se você quiser que ele faça 1 hora de dever, ele não vai fazer nada. Ele vai ficar 2 horas na frente daquela porcaria daquele caderno, da porcaria daquele livro, e vai fazer o quê? Rabisco, vai inventar. Meu filho, eu sei ler grego, árabe, letra lá dos elfos. Por quê? O Pedro fazia isso. O dever dele era a letra dos elfos. Meu filho, o que você está fazendo? Não sei, mãe. Estou escrevendo aqui alguma coisa. Nesse nível, gente. O sanguíneo tem essa capacidade. Então, a gente vai preparando eles para eles enfrentarem esse desafio, principalmente do estudo. Mas como é que a gente faz com que eles entrem nesse desafio? Ludicidade, né?
Não tem conflito, não tem imposição, é através da brincadeira, da leveza. Ele precisa ser conduzido levemente. Você quer convencer um sanguíneo de alguma coisa? Inventa uma historinha para ele. Começa com uma historinha e tal, você vai conduzindo, ele embarca na sua história. Ele embarca na sua leveza. E aí depois, quando você trouxe ele para o lugar dele, tá? Onde ele tem que estar, você dá o comando definitivo do que você quer, com tranquilidade, mas num prazo muito curto. Um prazo curto, mas exigindo que naquele prazo curto ele faça o bem feito, o melhor que ele puder fazer. Deu 10 minutos, você volta e vai falar assim: nossa, filho, que maravilha que você conseguiu, né? Realmente está muito bem feito. Vai lá, pode correr um pouquinho. Se for menino, basta mandar para correr na varanda, fazer alguma coisa, que daqui a 15 minutos eu quero você aqui de volta. Tá? Então ele expandiu. O sanguíneo expandiu um pouquinho, aí você traz ele de volta. Meu filho, olha só, mais 10 minutos. Mais 10 minutinhos, concentrado, fazendo bem feito. Vamos pensar, sanguíneo, panela de pressão? Bota o ar ali na panela de pressão. Vai dando pressão no cara. Vai dando, não deixa ele se expandir não. O que vai acontecer com a panela? Pressão, vai explodir. Se não tem uma válvulazinha ali naquela panela, para ele... Vai lá para... Daqui a pouco é... É isso, gente. A gente tem que pensar no nosso filho sanguíneo assim. A gente tem que dar um tempo para ele dar uma aliviada na pressão. Aliviou? Volta. Concentra aqui agora. E exige que faça bem feito. Tá bem? Muito bem. Então, isso que eu comentei, né? Ele precisa de doçura. É uma conversa doce. É uma conversa tranquila. Com isso, ele vai, ele embarca, ele segue com você, né? O sanguíneo, é bom que a gente converse com ele para ele refletir sobre os atos dele, né? Ele tem essa capacidade. A gente senta e vai ali conversando com ele. Olha, eu fiquei chateada com essa história, porque você me decepcionou, ou então eu fiquei muito feliz, seu irmão hoje ficou muito feliz com o que você fez, não, mas já o seu pai hoje com aquilo outro, e dando essa percepção dos sentimentos para os sanguíneos, né? Estimulá-los também a falar dos seus sentimentos. É muito importante para eles que eles falem de sentimentos, tá? Vamos lá. Como eu já comentei aqui nos stories também, o sanguíneo, ele tem uma coisa, né, de sensibilidade, de toque, de sentido, né? O sanguíneo, ele é sensual. Então, o sanguíneo, ele tem uma coisa com o paladar, com a comida, né? Porque ele, esse sabor, ai que delícia, ai esse perfume, né? Ai essa coisinha macia. O sanguíneo, ele vai sempre em busca dessas boas sensações, tá? Ele está sempre em busca disso. E dentro das boas sensações, o quê? O conforto. O sanguíneo quer conforto. O sanguíneo não quer ser incomodado. Ele quer boas sensações. Então, como é que a gente ajuda a fortalecer a vontade de um sanguíneo? Cortando essas boas sensações, tá? Não deixando, né? Fazendo com que ele passe por desconfortos. Ai, Adriana, você não quer que eu tranque meu filho na geladeira para ele sentir frio? Não precisa chegar a esse ponto, né? Mas deixar ele sentir um pouquinho de frio de vez em quando, sentir um pouquinho de incômodo do calor de vez em quando, um sapatinho que está um pouquinho mais apertado, e aí você se desespera para trocar o sapato do menino no meio da rua. Não, cara, tá apertado? Aguenta, meu filho, já estamos chegando em casa. Né? Ai, tô morrendo de fome, preciso comer agora, não sei o que. Aguenta a fome. Aguenta um pouquinho de frio, né? Então não é pra gente ficar ali mortificando a pobre da criança, não. Mas aproveitar as sutilezas do dia, as oportunidades que a vida dá no nosso dia a dia, para que os nossos sanguíneos se deparem com esses desconfortos. Aprendam a superar esses desconfortos. Porque quer desconforto maior, gente, do que sentar e ter que estudar 1 hora? O moleque não aguenta ficar 15 minutos com fome.
Ele vai aguentar ficar 1 hora estudando? Vai aguentar ficar 4 horas no colégio estudando? Não aguenta, gente. Entendeu? Não aguenta. Minha sanguínea aqui não aguentava etiqueta na roupa. Incomoda. Eu tinha que cortar todas as etiquetas. Se eu soubesse, eu tinha posto mais 5 etiquetas em cada camiseta. Se eu soubesse isso na época, quando eu era pequenininha. Eu tinha que cortar todas as etiquetas. Eu não podia ter um negocinho dentro da roupa, porque a bicha ficava louca de incômodo. Tu era a rainha do incômodo. Toda vez que eu tinha que comprar sapato pra ela, e isso até hoje, hein? Ainda bem que ela não tá vindo, que ela tá estudando matemática agora, que ela tem prova amanhã. Sapato, até hoje, ela experimentava na loja, eu fazia ela andar, vai e volta, 30 vezes. Eu contava, mas Eduardo, eu só compro sapato depois que você andar 30 vezes e me disser que não tá incomodando. Porque eu fazia 10 vezes, ela falava, não tá incomodando, chegava em casa, nunca mais usava o sapato. Eu falei, cadê o sapato novo? Ah, mãe, tá me incomodando. Eles são assim. Então, gente, deixa o sanguíneo viver com incômodo. Permita que o incômodo incomode ele, porque ele precisa aprender a superar o incômodo. Superar essas insatisfações. Por quê? Porque a vida lá na frente vai ser isso. Vai ser incômodo e insatisfação o tempo todo. E quando ele for gente grande, ele não pode dispersar e fugir como faz ele enquanto criança. Mas isso eu já falei agora há pouco tempo, né? Gente, na hora que eles amadurecem, cara, acabou. É a melhor coisa do mundo conviver com um sanguíneo maduro. Eles são os amores, eles são as delícias. Tá bem? Então, é paciência. Paciência. Tem uns que amadurecem por volta dos 15, outros por volta dos 17. Mas amadurecem. Ai, como é que eu amadureço o meu de 5? Hoje eu estava lá no colégio discutindo isso. Né, uma situação de uma sanguíneazinha de 5 anos, eu falei, vamos tentar ajudar a amadurecer. Mas como? Sabe como? Dando responsabilidades. Fazendo assumir responsabilidades. Isso ajuda nesse processo de maturidade, tá? Então, paizinhos de sanguíneos, deixem os seus filhinhos amadurecerem, deem responsabilidades para eles, deixem eles viverem esses incômodos. Coisa importante para sanguíneo, tenho 3 minutos para poder acabar isso aqui. Vamos lá. Sanguíneo, começou a fazer uma coisa, tem que terminar. Não deixa mudar. Tu começou a colorir um livrinho de colorir lá. Ah, agora eu quero outro livro. Como assim que é outro livro? Você não acabou esse. Acaba esse livro até o fim. Ah, já quero mudar de página. Colorir a metade da página. Aqui em casa era assim, eu tinha 10 cadernos de colorir. Né? A primeira página acabou, passou o interesse da primeira página colorida, eu já quero ir para a segunda. Começou, passou o interesse daquela página, eu quero ir para outra. Não, olha só. Vai para outra, depois que acabar a primeira. Né? Essa semana teve muita pergunta aí dos sanguíneos, né, das atividades físicas. Começa, ai, tá acabando. Começa fazendo uma atividade, pula para outra, pula para outra, pula para outra. Dá uma engambelada nele. Não, não dá, não tem dinheiro, não dá para mudar. Vai ficar nadando, vai nadar 2 anos pelo menos, né? Fica nessa com ele. Enrola, o sanguíneo é fácil de enrolar, gente. Dá uma enroladinha no cara, mas deixa ele enfrentar o incômodo. O incômodo de ter que fazer essa natação tudo de novo, já perdeu a novidade, já não é a mesma coisa do início. É, mas é isso, a vida é isso. A vida não é uma eterna novidade. A vida é rotina. E ele tem que aprender a lidar com isso, tá? Então isso, metas curtas para os nossos sanguíneos, bem definidas, que façam aquilo com muita perfeição, tá? Outra coisa muito importante para sanguíneo, isso aqui é importante para todas as crianças, mas para o sanguíneo ainda mais. TV e videogame. Zera. É para zerar isso. Na medida do possível, se dá para zerar, zerem. TV e videogame dos sanguíneos. Eu aconselho isso para todos. Para o sanguíneo, então, mais ainda. Tá? Uma rotina à noite também para o sanguíneo é importante para ele poder desacelerar, concentrar para poder dormir. E outra coisa que o sanguíneo tem demais, falta de postura. Corrijam sempre, tá acabando o tempo, hein? Corrijam sempre a postura do sanguíneo. O sanguíneo, senta para estudar, senta para comer, corrijam essa postura. Tá bem, gente? Olha só, vou mandar depois o link para vocês. Quem eu tô com o e-mail cadastrado vai receber o link dessa live para poder assistir, tá? E se Deus quiser, essa semana ainda, ou no início da semana que vem, eu mando o material por escrito para vocês estudarem. Tá bom, gente?
Boa noite, obrigada pela paciência. Ficamos de novo 1 hora aqui e eu vi que a galera